Olá, Universo Educação no ar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa. E hoje o tema é de arrepiar de tão lindo. Nós vamos falar sobre adoção. Você tem filhos adotivos ou tem esse desejo de adotar? Então você vai adorar o programa porque nós temos uma história única que aconteceu aqui no Brasil. Universo Educação no ar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Universo Educação. Estamos no ar para falar sobre adoção e eu não me canso de repetir, né? O Universo Educação, ele tem essa intenção de ajudá-los, ajudar a família, a comunidade, a todos que estão aí do outro lado da telinha e que com certeza têm a responsabilidade da educação também nas suas mãos. Hoje nós vamos falar de um assunto que não só é necessário, como é urgente no Brasil. Segundo os dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, nós temos mais de 29 mil crianças no acolhimento e desse número, aproximadamente 4 mil estão aptas a serem adotadas. É um número muito grande, mas a boa notícia é que nós também temos muitos interessados. Hoje, para falar sobre esse tema lindo, eu tenho comigo dois grandes nomes, dois gigantes, aqui nos estúdios da TV Evangelizar, o nosso querido Juni Alisson Cruz, que tem tantos nomes e cadeiras, é diretor, é doutor, mas eu tenho certeza que a cadeira que ele mais gosta é de pai, né, Juni? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigado pelo acolhimento. Que bom. E também temos o nosso link aí na nossa janela para o mundo. Nós temos Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo. O Bruno, que é defensor público e coordenador do Núcleo da Infância e Juventude do Paraná. Bruno Miller, obrigado por estar conosco. Obrigado, Carol. Muito obrigado pelo convite da TV Evangelizar. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje. Que bom. E como eu disse no começo do programa, nós temos uma história linda para contar, além, claro, de muita informação e conhecimento. Mas é uma história única no mundo. E ela aconteceu no Brasil e aconteceu aqui em Curitiba, quer dizer, parte em Curitiba, né, Juni? Para começar o programa, eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco da sua história de adoção. Legal, Carol. Então, minha história da adoção, ela é bastante particular. Eu sou pai de 3 crianças, uma curitibana e 2 baianos, né, de idades também diversas, de cores diversas, de sotaques diversos e de contextos diversos. Eu tenho um filho que agora tem 18 anos, nós adotamos ele com 11, né, um baiano, gente muito boa, um menino que hoje tem 12 anos e nós adotamos com 6, ele é um menino negro especial, sofre de uma síndrome bastante específica, assim, bastante rara, mas é uma das crianças mais alegres e maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer na vida. E uma gostosíssima de 6 anos. Uma polaca. É uma polaca que nós adotamos aqui em Curitiba, ela assim, recém-nascida, e é ela que coordena toda essa galera aí, né? Com toda a energia da sua pouca idade. É uma história bastante interessante porque cada uma delas é muito diferente, né? E poucas delas seguem o trâmite que nós poderíamos dizer comum, assim. Porque o caso da Alice foi extremamente normal, de acordo com os processos, né? Nós ficamos aproximadamente 3 anos na fila, ela foi a última a ser adotada e desses 3 anos nós fizemos aí o processo do parto, né? Que Deus fez com muita sabedoria nos 9 meses aproximadamente, nós fizemos em 3 anos e em pouquíssimo tempo, graças à boa organização de toda a equipe aqui do estado do Paraná, a Alice esteve em casa e regularizada, né, como nossa filha de fato, sem nenhuma insegurança. O caso dos nossos 2 mais velhos, que foram os 2 primeiros, aí é um pouco mais particular, porque teve alguma confusão, enfim, teve algumas aventuras, e essas aventuras não tiraram a riqueza e a beleza, né, desse nosso processo, que ao total foram de 8 meses. Em 8 meses nós saímos de um casal sem filhos para um casal com muitos filhos e muitos desafios. E por que tão é diferente essa história, né? E por que a Bahia? Por que vocês escolheram ou foram escolhidos, né, por essas crianças na Bahia? Acho que a gente pode olhar isso sobre 2 enfoques. Se for olhar sobre o projeto de Deus, com certeza nós somos escolhidos, né? Porque essas crianças são maravilhosas. Uhum. Mas se for olhar sobre o aspecto prático do dia a dia, nós estávamos na fila da adoção aqui em Curitiba e minha esposa
estava olhando na internet, enfim, achou uma ONG que tinha uma lista de crianças que ou estavam numa situação tardia, o que é muito mais difícil no processo de adoção, ou tinham algum tipo de patologia rara desconhecida. O que é muito mais difícil dos pais quererem adotar, né? Sim, também. E, em decorrência disso, nós olhamos uma descrição de uma criança e dizia assim: criança negra, 5 anos, surda e muda com raquitismo. E era essa a descrição que se tinha. Aí nós entramos em contato com a ONG, aí fomos no Ministério Público aqui em Curitiba, para ver se isso, enfim, do que se tratava, né? Isso te chamou a atenção? Sim, sim. E aí nós olhamos que era uma situação regular de fato, era que então nós depois começamos a conhecer como cadastro nacional, e em decorrência disso as crianças estavam dispostas em qualquer lugar no país, né? Foi até aí que nós descobrimos que se tratava do estado da Bahia, e nós entramos com esse processo então sem conhecer, e em decorrência disso fomos então até a Bahia, no interior da Bahia, para conhecer o nosso filho do meio, né, que é o Matheus, é uma criança especial e é uma criança fenomenal. Assim. E aí nós conhecemos ele, que é uma gostosura, uma criança que olha o mundo de uma forma muito mais bonita do que a nossa. E em decorrência do arrolamento do processo dele, que até então parecia estar normal, mas não estava, né, era uma criança que, embora estivesse para adoção, não estava com o seu processo de destituição organizado de uma forma adequada. E aí aconteceu a aproximação, enfim, como se tudo tivesse ok. Mas nos finalmente nós percebemos que ainda tinham alguns desafios, não fomos alertados disso, mas encaramos esses desafios. E hoje eu considero isso como um recado de Deus, porque foi enfrentando nos próximos meses esses desafios. E aí nós solicitamos inclusive o apoio do Ministério Público Federal para acompanhar esse processo, ficamos um pouco inseguros à época. Mas foi em decorrência dessa convivência com o orfanato, enfim, que nós conhecemos nosso filho mais velho hoje, que também era um menino fenomenal, um menino com uma história de vida assim muito particular, e foi convivendo no orfanato com o do meio, que até então era uma caçula, né, que nós conhecemos o mais velho. E a história do mais velho foi muito particular, assim, né, porque quando o pessoal pergunta se era um projeto nosso ou não era, enfim, tem coisas que a gente tem que considerar que é ignorante, né? E falar do destino e do futuro, existe uma ignorância na nossa existência, né? Porque nós estávamos num processo de cuidar do Matheus, e aí eu conheci o Ayrton, que é o mais velho, né? E no meio dessa temporada aí, dessa aventura, dos ajustes do processo, enfim, o Ayrton foi hospitalizado. Ele tem diabetes tipo 1, e ele estava hospitalizado, e em decorrência disso nós começamos a cuidar dele também, porque começamos a ajudar o orfanato, enfim. Ocorre que nesse meio tempo nós fomos até o orfanato pegar algumas roupas dele e achamos um desenho dele, no meio das roupas, um desenho, enfim, que aquilo era um recado, né? Sim. E ele desenhou desculpa a emoção, mas esse desenho sempre mexe, né? Ele desenhou um super-homem, e em cima estava o nome dele com o nosso sobrenome. E aí, em decorrência daquele desenho, nós fomos pro hotel naquela noite e decidimos que teríamos o segundo filho, né? E aí entramos com o processo no outro dia já para o Ayrton, e ocorre que, em decorrência disso, começou a família a ser instituída, né, com esses 2 primeiros filhos, e numa situação bastante particular. O processo acabou se desenrolando com o tempo, né? O Ayrton veio antes do Matheus, inclusive, e depois vem o Matheus, e passado alguns meses, a Vara da Infância aqui de Curitiba falou: vocês querem? Nós pedimos que eles acompanhassem o processo de lá também, enfim, como eu falei, nós ficamos inseguros. E o seu nome não tinha saído da lista daqui, né? Isso, e tinha permanecido aqui. Eles falaram: quer continuar na lista? Nós falamos: bom, nós não tiramos, então é para estar aí, né? Discutimos um pouco a respeito disso. Até então já tínhamos um pouco mais de experiência, né? Falamos: bom, pior do que o processo, pior no sentido do processo judicial que foi da Bahia não vai ser, né? Sim. Mas até então nós não conhecíamos a forma como funcionava aqui. Ocorre que poucas semanas depois, né, chegou a Alice. Éramos 5.
e passamos a ser 5. Aí a casa cresceu, o carro cresceu e a vida se renovou. Eu me recordo dessa época que você falou assim, Carol, me ligaram e eu saí correndo naquela Avenida das Torres comprando berço, comprando tudo, porque era um recém-nascido e até então vocês tinham meninos grandes, né? Sim. Bruno, olhando essa história, né, do Júnior, que é uma história, puxa, particular, né? Dificilmente, assim, a gente tem pais que olham para essas crianças com um pouquinho mais de desafio, né? Crianças especiais. Hoje, como que está essa lista de espera, né? Eu falei no começo que a gente tem aí boas esperanças, tem bastantes pais, e como que funciona esse trâmite? Então, Carol, essa pergunta é uma pergunta muito boa, acho que tem bastante coisa para a gente discutir, né? Vou dar um panorama bem geral sobre o trâmite e depois sobre o porquê que existe um número muito maior de pretendentes para adoção do que crianças e adolescentes para serem adotadas. Basicamente, isso o Júnior vai saber também responder muito bem, depois que se decide adotar uma criança ou adolescente, é importante que a pessoa ou o casal procure a vara da infância e da juventude mais próxima. Uma vez na vara, há um cadastro, que chama-se de processo de habilitação para ingresso na adoção, no Sistema Nacional de Adoção, que se junta desde as certidões de nascimento, certidão de casamento, eventualmente, as certidões negativas de distribuição, criminais e cíveis na Justiça Estadual, Justiça Federal, comprovantes de renda, etc. Passa-se por um processo de avaliação da equipe do juízo, depois passa também por um programa basicamente, de explicações e treinamentos sobre o processo de adoção, sobre o que é ser pai, o que é ser mãe. Depois o juiz te habilita, isso bem resumidamente. Uma vez habilitado, passa a constar como pretendente à adoção no Sistema Nacional de Adoção, e assim que aparecer uma criança ou adolescente no seu perfil, você é chamado a concluir esse processo todo, que se inicia de novo, né, com o processo de estágio de convivência com a criança ou com o adolescente, e depois conclui com a adoção em si. O grande problema hoje do sistema, e a gente pode discutir isso de maneira mais aprofundada, é o perfil que se busca dessas crianças e adolescentes para adoção. Há uma pesquisa de 2019, e o Júnior vai saber também responder muito bem, que dizia que mais ou menos 85%, um pouco mais, dos pretendentes à adoção queriam crianças que não tivessem mais do que 6 anos, ou seja, preferiam crianças até os 6 anos. Mas na época, e isso não tem mudado muito, 91% daquelas crianças e adolescentes que estavam cadastradas para adoção tinham mais do que 6 anos. Então, o Júnior acho que foi tanto na questão da idade quanto na deficiência, enfim, os perfis eles acabam se restringindo. É por isso que há um grande contingente, até um grande número de pessoas pretendentes à adoção, com um número muito menor de crianças e adolescentes aptas a serem adotadas, mas que não ocorre esse encontro, né? Muito por causa dos perfis. Sim, Bruno, e aproveitando o seu gancho, né? O que acontece com essas crianças? Hoje a gente está vendo aí uma preferência por crianças com menos de 6 anos, né? Essas com mais de 6 anos, adolescentes, eles continuam e permanecem nesses lares? Sim. Uma vez acolhidos, eles ficam ou em instituições de acolhimento ou o que o Estatuto da Criança e Adolescente chama de acolhimento familiar. Eles ficam com famílias ainda numa situação de acolhimento, não é uma situação de adoção, né? Eles não são tidos como filhos e filhas daquelas famílias, mas principalmente crianças e adolescentes já mais velhas e que os processos de adoção ou foram frustrados ou nunca existiram, esses profissionais iniciam processos de independência e encaminhamentos para a vida adulta, né? Há alguns programas que têm desligamentos perto dos 18 anos, outros desligamentos a partir dos 21 anos, mas a ideia é que essas crianças e adolescentes que não foram adotadas tenham processos e capacitações de profissionalização, de renda, etc., para que possam desenvolver uma vida independente, né? Sem que estejam numa família. Sim. O que, em alguma medida, é muito triste, mas não deixa de ser a alternativa hoje possível, né? E disponível para essas crianças e adolescentes. Sim, por isso até que a gente trouxe aqui, né, Júnior? Porque você vem com esse perfil aí que não escolheu, né? Como você falou, você foi escolhido. E passada essa barreira, agora sou pai,
né? Como que conta para as crianças, né? Como que foi o jeitão lá em casa, Juni e esposa, de contar? Desde o começo eles já sabiam porque eles eram maiorzinhos, né? Mas com a menorzinha, vocês já contaram? Como contaram? Sim. A gente trata muito o termo de ser pai e mãe do coração, né? E a criança, a Alice especificamente, ela às vezes pergunta como é que era quando eu estava na barriga, enfim, a gente não brinca com esse assunto em casa, né? Sempre que existe alguma evidência de como era com a barriga, a gente explica que lá não foi com a barriga, né? Lá foi com o coração e que, enfim, tem uma circunstância que é, para nós, muito natural, né? Tratar isso com a normalidade que ela se deve, né? Como a maternidade, por meio de uma gestação comum, ela segue aí o projeto de Deus, né? Da própria transformação da biologia, do corpo da mulher, enfim. Um pouco do que ele estava comentando, é muito sábio também esse processo judicial em defesa da criança, né? Porque a gente tem que perceber ali que esse é um processo que visa defender o direito da criança e não dos pais que pretendem. Né? Muita gente fala, mas demora, mas sabe que a nossa experiência mostrou, e hoje eu acredito muito nisso, que todo esse processo ele é muito sábio, embora o anseio dos pais sejam sempre de querer acelerar isso. Sabe? Sim. A gente fala, será que? E uma certa insegurança, enfim. Mas durante, por exemplo, uma dessas fases que é o curso de preparação dos pais, enfim, eu no começo, como 99% dos candidatos a pais, fui meio reinando, né? Falei, pô, mas esse negócio, enfim. E demorou um breve momento para eu perceber como aquilo era importante, né? Porque você percebe que é tão importante quanto o pai adotar a criança e a mãe adotar, é importante estar pronto para que a criança te adote. E aí vem um ponto específico, né, de tratar isso com naturalidade, né, da criança saber de como ela foi gestada, e essa é a realidade no seio da família, da forma muito prática, assim, mas também no dia a dia, né, porque nós lá em casa nunca tratamos isso como um assunto de senta todo mundo, agora vamos falar a verdade, não. Já foi muito natural ao longo do tempo. A verdade está todos os dias, em cada filme que aparece uma mulher grávida, enfim, a gente explica como foi o processo e aí eles vão crescendo com isso. Mas lá em casa também tem uma característica muito particular, porque assim, se você colocar um do lado do outro, nós 5, a biologia não explica a família, né? E a gente vê isso no supermercado, a gente vê isso, enfim, em qualquer convívio social existe um estranhamento com relação a como essa família... E no começo a gente olhava e reparava, mas o tempo passou e a gente percebeu que o amor nessa circunstância ele é muito forte, sabe? E qualquer externalidade que interprete isso diferente do que um projeto de família que se ama de verdade, essa opinião, na verdade, não nos interessa. Ótimo. Bom, a gente vai falar mais de amor, de adoção e dos desafios dos 3 aí, que eu sei que foi desafiador, mas no próximo intervalo você continua com a gente, que o segundo bloco vai ser bem interessante. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta ao Universo Educação na sua quinta-feira, falando de adoção. Você perdeu algum bloco, perdeu algum programa do Universo Educação? Por favor, entre lá no nosso canal do YouTube, TV Evangelizar, e assista a todos os nossos programas e todos os programas da grade da TV Evangelizar. O programa aqui, o bate-papo está sendo sobre adoção. Tenho aqui nos estúdios comigo Juni e o promotor Bruno para nos ajudar aí a entender um pouco deste universo, seja da parte do amor e da parte legal que o Bruno está nos ajudando, né? Bruno, deixa eu ir direto para você aí. Eu em casa, tá? Senti vontade, o desejo, quero, o que eu preciso ter, né? Assim, se eu falar assim, olha, eu sou apta a adotar. Boa pergunta. Só uma correçãozinha, defensor público, trabalho na Defensoria Pública. Mas é comum também essas misturas.
Uma vez que você tenha decidido adotar, e aqui eu acho importante buscar o máximo de informação segura possível, sempre em fontes seguras, sites seguros, e especialmente no Tribunal de Justiça, nas varas da infância e juventude, da sua comarca, da sua localidade, do seu município. Quase todos os municípios maiores ou referências regionais têm uma vara da infância e juventude que vão fazer a intermediação da adoção legal, que é a adoção segura no Brasil. Lá existem cartilhas, existem materiais e existem todo esse passo a passo que deve se seguir para que, enfim, a pessoa ou o casal seja incluído no Sistema Nacional de Adoção. Basicamente, depois que já fez todas essas pesquisas, tem um processo importante de reflexão e de amadurecimento dessa ideia, junta-se os documentos. Os documentos, eles estão numa lista específica no ECA, né, que estão desde essas certidões, documentos de qualificação civil. E, às vezes, pode acontecer que algumas varas específicas pedem alguns outros documentos, por isso que é importante também consultar as varas da infância. Depois que você decidiu e se sente apta a adotar, é importante participar desse processo para que a equipe do juízo e o juízo, aqui o Júnior falou também que gostou da burocracia, porque a burocracia faz com que o processo seja seguro, especialmente para a criança, que é o nosso objetivo principal. E aí a equipe interdisciplinar de juízo, que às vezes são as psicólogas, assistentes sociais e todos aqueles que trabalham com os processos de habilitação para adoção, vão, por parecer técnico, afirmar se aquela pessoa, aquele casal, está apto ou não para adoção. Por exemplo, casos que eu já lidei que ensejam o indeferimento, né? Ou seja, nega-se o processo de habilitação e você está não apta para adotar. A adoção que se busca para resolver um problema do casal, um casal que está em crise, aquele relacionamento que já não é mais como era antes, o homem e a mulher querem agora, vamos adotar uma criança para ver se a gente melhora, ou aquela adoção que visa substituir a um ente, geralmente um filho que, enfim, faleceu ou saiu de casa. Geralmente, os psicólogos e assistentes sociais não acham essas situações que são... Enfim, os casais não estão prontos ainda para adotar, porque aquela criança que vai vir, o Júnior sabe muito bem disso, é uma criança muito única, aquele adolescente é muito único, ele não vai vir substituir ninguém, ele vai vir com todas as características boas e especiais que ele e ela têm. Então, depois de todo esse processo, por isso que ele é seguro nesse sentido, aí sim a equipe do juízo diz: essa pessoa, esse casal está apto para adoção, então passa a integrar o Sistema Nacional de Adoção como habilitado a adotar. Ok. Bruno, isso que você trouxe, né? Júnior já compartilhou algumas vezes os desafios que foram, né? Assim, isso é importante a gente deixar claro, não é tudo lindo, não é tudo, são só flores, né, Júnior? Você teve muitos desafios. Você pode compartilhar com a gente aqui alguns deles, quando as crianças chegarem em casa? Sim. Carol, eu acho que o primeiro recado que tem que se dar é que, se você tem dúvida, espera mais um pouco. Declare se você é inapto a receber uma criança em casa como seu filho, porque é muito diferente de comprar uma casa e comprar um carro. E muita gente acha que você vai colocar um móvel novo na sua casa. Não, né? Um filho é um projeto de vida. E como um projeto de vida, ele tem que ser percebido com amor hoje, pensando no longo prazo. É um ser humano que vai ficar sobre os seus cuidados, sobre o seu amor, sobre a sua orientação. E é um ser humano que em algum momento vai cuidar de você. Né? Esse é o ciclo da vida. Isso perpassa muitos anos, muitos sentimentos, muitas dificuldades, mas com certeza é um projeto que é maravilhoso, né? Mas a gente também não pode esconder a maravilha desse projeto e a beleza dele, não pode misturar isso com facilidade. E aí, agradecer o Bruno pela orientação, porque juntar documento é fácil, né? Participar do curso é fácil, né? O difícil é você ter certeza que aquilo é um projeto de vida, ele é sério o suficiente para não acontecer, por exemplo, que é a devolução de uma adoção, que é uma coisa, aos olhos da criança e para a experiência da criança, extremamente agressiva. Um dos nossos filhos passou por isso mais de 3 vezes. Meu né? Deus. E, já que a tua pergunta é as dificuldades, a principal dificuldade foi em a criança conseguir discernir que aquela não seria a 4ª da 5ª vez, da 6ª e da 7ª.
percebe? Aquela seria a adoção única, né? E aquela é a família dele. Isso perpassa um monte de dificuldades de rotina diária e de adaptação, porque não é só o pai e a mãe que adotam a criança, né? Principalmente das adoções com a idade um pouco mais avançada, a criança precisa adotar o pai e a mãe. E às vezes esse processo pode demorar um pouco mais, pode ser que o pai e a mãe adotem primeiro do que a própria criança. E você tem que ter amor suficiente para encarar o dia a dia, né? Eu gosto de relacionar isso àquela poesia da vida de Edgar Morin, né? Ele fala da relação entre a poesia e a prosa. A adoção, ela tem que ser pautada na poesia, né? A poesia se materializa pelo amor, pelo projeto de vida, mas tem muito de prosa nisso. Tem muito dia a dia, tem muita rotina, tem uma rotina de casa de um casal que até então viajava bastante, tinha vontades aleatórias durante o dia, era muito fácil fazer, e tudo isso muda. Mas ele não muda para pior, ele muda para diferente, né? Porque a tua vaidade passa a ser secundária, a tua segurança passa a ser secundária, o teu projeto de vida passa a ser secundário, porque o projeto deles tem que estar no meio. E nessa fase inicial, eu acho que a principal circunstância é em perdoar a criança, porque talvez ela te agrida, mas não significa que ela sente isso, percebe? Sim. Talvez ela diga que você não é o pai, talvez ela diga que quer voltar para o orfanato, talvez ela queira fugir, né? Talvez sim. Mas ela está trabalhando da forma de criança, acredito eu, e eu sou pai das 3 gerações pela primeira vez, então desconsiderem tudo isso que eu estou falando, por favor, né? Porque não é uma regra do jogo, mas eu acho que a capacidade de se adaptar todo dia, sabendo que amanhã vai ser um mistério, porque você nunca foi pai de um menino de 18, nem de um de 12, nem de um de 6, percebe? É sempre a primeira vez em cada uma das fases. Isso perpassa um dia a dia no começo, que eu vou te dizer que ele é bastante duro, né? E eu costumo dizer também, e essa é uma coisa muito dura de se dizer, de sentir, porque dá para entender porque esse processo ele tem que ser muito cuidadoso e tem que ter uma equipe de assistência social muito forte na vara da infância, porque os primeiros dias são doloridos. E se o pai e a mãe não têm certeza que é um projeto de vida, se ele acha que comprou um carro, ele vai perceber que se enganou logo no começo, né? Porque a vida vira. Mas ela vira de uma forma intensa e bela ao mesmo tempo, percebe? E aí com os nossos filhos, em todos os momentos de crise, todos eles, nós já tivemos que fazer contenções em casa, enfim, são histórias que não são tão bonitas, mas isso é a prosa, percebe? Sim. Mas nós nunca deixamos de falar para eles de que a poesia tem que ser mais forte. E de poesia, Júnior, assim, né? Muitas pessoas podem falar, mas será que o amor é igual se fosse um biológico? Porque o biológico tem aquela questão, né? Foi da barriga, veio da minha barriga. O amor, Júnior, sim, como que é? É o mesmo? Olha, Carol, eu não sei como é o outro, sim, né? Na verdade, porque nós temos 3 filhos e os 3 são adotados. Mas eu diria que, assim, é difícil ser mais forte do que o amor que nós temos pelos nossos filhos, né? Eu acho que a origem talvez seja do coração ou da barriga, talvez tenha na espiritualidade ou na biologia, enfim, cada um vai procurar a sua origem, mas o nosso é muito intenso. É intenso o suficiente para brigar, né? Eu costumo dizer para os meus filhos que eu não sou amigo deles, eu sou pai, e é outro papel, isso é totalmente diferente. Isso perpassa o fato que eu tenho que dizer não em casa às vezes, pensando no futuro. Mas eu também tenho que respeitar as escolhas deles, pensando que eles têm que ser gente feliz, mas que eles têm direitos, eles têm que ser respeitados, enfim. E o nosso filho do meio, por exemplo, é um caso muito particular porque ele é especial e é negro. E é um dos seres humanos mais maravilhosos que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Mas a gente sabe que o dia a dia de uma criança especial e negra, inclusive dentro da escola, é um dia a dia desafiador, né? E a gente sabe, tenta preparar eles e os irmãos dele para uma vida que talvez não seja fácil, mas vai ser uma vida em família e vai ser uma vida em amor, e seja lá o que vier pela frente, a gente vai encarar. Presença, né, Júnior? Isso. Tá bom, minha gente, a gente já volta, tá? Vamos fazer um breve intervalo. Você que nos acompanha, tenho certeza que está se emocionando com essa história aqui do Júnior e aprendendo com o Bruno, mas no terceiro bloco a gente tem mais
e vamos continuar falando da família. Fique comigo. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já! Estamos de volta falando de adoção. Eu não falei para você que hoje o programa era de arrepiar de tão lindo? Não aguento, gente. Mas enfim, vamos continuar. Terceiro bloco, nós vamos falar da família. Como que vocês, Júlia e Bruno, meus convidados aqui, como que vocês prepararam as famílias, né? Bruno, está conosco aqui? Como que não só pai e mãe, eu acho que tem que se preparar nesse caso, né? A gente precisa preparar o avô, a avó, os primos, todo mundo para receber essas crianças e adolescentes. O que vocês recomendam? Isso. Por isso que é muito importante esse programa de preparação para adoção. Ninguém nasce sabendo como ser pai ou como ser mãe, e seja filho biológico ou filho adotivo, a chegada de uma criança ou de um adolescente também não te transforma em um bom pai, uma boa mãe de uma noite para o dia. Então é importante que esses programas e toda a equipe que ajuda nessa capacitação forneça a instrução, às vezes até depois, enquanto está acontecendo esse convívio, também a relação de feedbacks e de outras orientações, né, e ao modo como você lida com uma criança, com um adolescente, é também muito diferente. Então é importante que haja algum tipo de acompanhamento. As equipes trabalham tanto com as crianças e adolescentes antes das adoções, e aí cada criança e adolescente deve ser trabalhada na sua individualidade, né? O Júlio contou uma história de criança que passou pelo processo terrível e certamente traumático em alguma medida de devolução, né? Que deve ser preparada de uma maneira diferente, deve trabalhar também a própria família ou o indivíduo que está recebendo para adoção. E pela legislação, há um período bem especial, que é do estágio de convivência, que para as adoções nacionais dura em torno de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, e a equipe do juízo, as psicólogas, as assistentes sociais também continuam acompanhando tanto a família quanto a criança e adolescente que está no processo de adoção. A preparação é essencial, é fundamental para que todo esse processo seja bem sucedido, né? Nesse que é o período mais especial e talvez também um pouco mais crítico de todo o processo de adoção. Sim. E Juni, como que você preparou a sua família? Os seus pais, né? Os seus sogros, enfim. Teve essa preparação? Você chegou com todo mundo lá, com a galerinha e falou, olha, tá aqui. Eu acho que de certa forma teve, né? Porque eu e minha esposa sempre tivemos a clara certeza do que fazer, né? Não sabíamos o que vinha pela frente, mas sabíamos que íamos dar um jeito de encarar, né? E eu acho que a conversa aí é essencial, sabe? Porque muita gente julga e faz o seguinte comentário, eu não concordo muito, mas eu entendo de onde ele parte, né? Que, nossa, vocês fazendo isso por essas crianças. Não, né? Ali é uma recíproca, né? É importante a família entender que as crianças fazem muito pela família, né? Elas transformam de uma forma maravilhosa, no nosso caso, um casal que poderia ter um projeto de vida que fosse menos intenso ou com menos propósito que ele tem hoje, né? Então, nós fizemos um processo de diálogo muito fortemente vinculado ao fato de que esses seriam os nossos filhos, né? E quem tivesse apto a compreender isso com respeito seria bem-vindo. Quem não tivesse também estava tranquilo, né? Mas nós teríamos uma convivência, iríamos preferir estar com aqueles que respeitassem essa opinião e essa nossa escolha. E isso nos perpassou também uma reestruturação familiar de estar mais próximos de um do que de outros, né? Mas isso também, de certa forma, foi maravilhoso, porque teve muita gente no meio desse processo que no começo não entendeu ou achou que era uma aventura, um ato de caridade, e com os anos conseguiram compreender a profundidade que foi essa relação, né? Por isso que eu digo que a adoção é um ato que tem que vir de ambas as partes, né? Tem que vir do casal e da família e tem que vir da criança. Mas esse enamoramento, talvez os 90 dias não deem conta. Talvez você precise de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos,
para se reconhecer como família de fato. Porque é fácil se reconhecer como família no dia do aniversário, no dia da festa. O duro é se reconhecer como família no dia em que dia a dia, né? O dia não está tão feliz assim, né? Mas eu costumo dizer, por isso que eu falo muito da palavra amor, não é porque é uma palavra bonita de ser falado sobre esse tema, é porque a adoção tem que ser diferente da paixão, percebe? Intensa e que ela dura um momento, ela tem que ser um ato de amor, tem que perpassar pela rotina, tem que perpassar pela paz e principalmente uma coisa que nós não sentimos e não transparecemos para ninguém da família foi a insegurança. Nós não estávamos inseguros de que eles eram nossos filhos no outro dia, eles eram, né? Um fato curioso para você ter uma ideia, o meu filho mais velho está assistindo o programa, vai dar risada disso. Ele, em determinado momento, eu tirei uma fotocópia do processo e falei, ó, tá aqui o processo, se você tem dúvida, tá escrito aqui, ó, eu sou teu pai. Guarda na gaveta, quando tiver dúvida, passa a ler. Né? Ele tinha 12 anos, 13 anos naqueles momentos, né, de rebeldia ali já também, né? E aí sempre quando dava essa, eu falei, você leu lá? O que está escrito? E antes da audiência definitiva, eu tive uma conversa com ele também, falei, olha, cara, essa é a tua casa, essa audiência vai ter o propósito de perguntar para você, não para nós, porque nós nunca tivemos dúvida. Mas é importante que você esteja seguro nessa decisão, porque você já tem discernimento suficiente para ver se essa é a família que você escolheu. Mas isso perpassa também por esse acolhimento que não é só do casal, sabe? Você talvez tenha que fazer escolhas, porque embora as pessoas verbalizem que sim, estamos juntos, a rotina é um pouco diferente. Mas ela também é feita de uma forma maravilhosa e profunda, assim, sabe? E aí você tem que estar próximo daquelas pessoas que fazem a mesma opção. Que lindo. Bruno, você que trabalha aí diariamente, né, com tantas famílias, a gente já está chegando ao final do nosso programa. O que você gostaria de dizer para elas, lembrando desde o começo, né, do primeiro bloco aí, tantos pais interessados, mas especificamente pensando em crianças, né? Como que a gente pode ajudá-los aí a discernir isso? Acho que o programa trouxe muitas mensagens muito bacanas, assim, muito importantes. Eu queria lembrar uma que o Júnior acabou de falar, que o ato de adoção, apesar de ser um ato de muito carinho, muito afeto, ele é sobretudo um ato de amor e de muita responsabilidade. Não é necessariamente, e não deve ser visto assim, como um ato de caridade, algo que você pode fazer um dia, não fazer o outro, fazer quando há uma disposição maior ou não. É um filho como qualquer outro filho ou filha que existe em qualquer família. A mensagem, acho que é uma mensagem bacana do sistema de justiça de modo geral, Conselho Nacional de Justiça, membros do Ministério Público, Defensoria, OAB, estimular a adoção em todas as suas formas. A adoção que a gente trata muito como adoção interracial, adoção tardia, esse nome é horrível, né? Nunca é tarde para adotar e nunca é tarde para ser adotado. É importante a gente estimular também que as famílias, indivíduos que queiram adotar, estejam mais abertos para essas adoções e o testemunho do Júnior foi muito bacana nesse sentido, que envolvam crianças também com, eventualmente, algumas doenças crônicas ou com deficiência ou grupos de irmãos e, enfim, reflitam bastante sobre isso, elaborem bastante sobre o assunto, busquem as varas da infância e juventude para que o processo seja o mais seguro possível, né? Só existe um processo seguro e legal, que ele é o processo intermediado pelo sistema de justiça. Façam a habilitação, façam o curso, façam o programa de capacitação para adoção e uma vez habilitados, é hora de esperar, né? Preenchido o perfil, é hora de esperar e que um dia, uma hora vai chegar a criança ou adolescente e essa família vai estar, enfim, cada vez mais especial, completa, até difícil falar para a gente não se emocionar tanto aqui. Mas enfim, em resumo, a adoção acho que é um dos assuntos mais bonitos que existem hoje no sistema, no sistema de justiça, na lei, mas ela ainda é mais bonita na realidade, né? Que faz com que as crianças e os pais tenham trocas, enfim, super especiais e se conheçam até em camadas que antes nem imaginavam que existiam. Bacana, Bruno. E Júnior, você, quem está assistindo o programa,
que já, né, já se tornou pai, já é pai adotivo, no sentido de ter filhos, mas que recebeu o chamado. Ou aqueles que estão em dúvida. Você falou, já deu várias dicas, né? Tá em dúvida? Espera. O que você gostaria de falar para as famílias? Carol, primeiro eu quero agradecer o Bruno e toda essa galera que trabalha com... É um projeto de vida muito bonito poder orientar isso e discernir sobre o futuro de tanta gente, né? Então, obrigado, Bruno, e todos os demais, né? Para os pais ou para aqueles que estão na fila... Ou aqueles que estão com vontade. Ou que estão começando, enfim... A primeira dica, talvez, que eu diria... Eu não me sinto nesse direito, mas, né, talvez a primeira dica é assim... Cara, tem que colocar alguma espiritualidade no meio disso, porque não pode ser um projeto racional, sabe? Ele é um projeto emocional, mas ele tem que ser pautado numa emoção sadia e perene, né? Não é um ato de um final de semana, é um ato para a vida. E essas crianças merecem um pai, seja ela especial, negra, gorda, alta, baixa. Eles não são filhos adotivos, eles são filhos. E justificar qualquer característica porque a criança é adotiva, na minha percepção, é um erro. É porque ela é um indivíduo e ela é particular. E ela sente como só ela pode sentir, independente da circunstância que ela tem, né? E essa medida de perceber que o projeto do coração também é um projeto de Deus, ele só não perpassa pela biologia, mas é um projeto de Deus, ele forma famílias, é essencial. E se você acha que o processo demora um pouco, pense que daqui a 10 anos não vai fazer sentido nenhum essa ansiedade que hoje você tem. Daqui a 20 anos você vai estar num Natal e vai ter um adulto ali que você acolheu como a tua família e que ele também acolheu como a tua família. E isso sim faz toda a diferença, né? Então, se você está inquieto, respira, né? Se você está inseguro, respira. Depois que decidir, não permita que nada nem ninguém diga que você não é uma família porque você fez essa escolha. Você é uma família. Não permita que ninguém desrespeite o teu filho. Não permita que ninguém mostre para o teu filho que ele não tem algum direito que ele tem. Ele é teu filho. E isso tem que permanecer na tua cabeça, no teu coração, para que isso dure uma vida, entende? Não é uma escolha fácil, mas é uma escolha importante. E como tudo que é importante na vida, a gente tem que tomar essa decisão no momento mais adequado e tem que estar seguro que ela é a decisão correta. Muito obrigada a vocês. Bruno, obrigada pela disponibilidade, pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia, por ajudar essas famílias, essas crianças a encontrar um lar. Olha, que Deus lhe abençoe imensamente, viu? Muito obrigada. Super obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Júlia. Nossa, me emocionei bastante hoje. E parabéns pelo programa. Acho que a gente tem que trabalhar em prol da comunidade, da educação e direitos. Assim, super bacana. Parabéns. Obrigada, Júlia. Muito obrigada, gratidão. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo está com vontade de te dar um abraço. Como não pode? Ó, obrigada, cara. Assim, pessoas como você tinham que nascer aos montes. Obrigada mesmo, viu? Parabéns pela sua história. Valeu, Carol. E você gostou do programa de hoje? Espero que a gente tenha conseguido fazer do seu dia um lugar melhor, porque é para isso que o Universo Educação existe. Eu espero você quinta-feira que vem aqui na TV Evangelizar. Um beijo, fiquem com Deus.